então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Olá, então vamos lá. A gente vai agora fazer começar a ver a classe local, tá? E a gente vai ter que ficar fazendo esse vai e volta mesmo, porque para você poder conseguir entender, né, a lógica de como está sendo montado o jogo. Então essa classe ela vai representar o local de investigação. Então o bar, o clube de esporte, o aeroporto, sei lá, o hotel. E ela vai ter algumas informações dela que você precisa para poder montar a pista, porque a pista ela é referente ao local. Cada local vai ter sua pista, vai ter um personagem, né, que vai estar falando dessa pista. Então vai ser barista, né, 2 pontos. Ah, eu vi que, sei lá, ela foi num carro com uma bandeira tal. E assim por diante. Além disso, o local é onde a gente verifica, né, se a Zef está escondida ali, se você ganhou o jogo. Então, a gente já começa, né, meio que estabelecendo quais são as variáveis, né? Que, por exemplo, self.zef está aqui, começa como false, tá? A gente já começa aqui tendo como padrão o zef está aqui igual a false, claro, porque, né, são 9 cidades e 3 locais em cada cidade, então são 27 locais no total e só um deles vai ser verdadeiro, né? Então, o que a gente faz é que só nesse a gente vai mudar esse booleano para verdadeiro, mas como a gente precisa poder, né, verificar ele, a gente vai fazer ele existir, né? A gente vai fazer ele existir e a gente vai deixar ele como padrão sendo falso, né? Self.conexão igual a ABD, novamente a gente vai estar passando aquele objeto de conexão. E novamente a gente vai estar atribuindo ele aqui a uma variável interna, uma variável da classe, né? Uma propriedade da classe, mas ele vai estar sendo novamente simplesmente um ponteiro, né? Basicamente. Que é isso, se você vem de C++, né? Você conhece a ideia de ponteiros, que são justamente uma variável que simplesmente guarda um local de memória onde você aponta, para onde você aponta. Então, ele vai ser uma referência, né? O ID, que vai ser nessa hora, não vai ser o ID, né? Que a gente veio falando do ID da cidade. Agora a gente está falando do ID do local. E isso é importante porque sempre que a gente está buscando nessa informação, sempre muito tem a ver com o ID, né? Como eu falei, a gente está sempre usando o ID para localizar. Então, seja o ID do país, o ID do local, o ID da cidade, né? Aqui, local, basicamente o nome do local. Bandeira, aqui é aquele booleano. Neste local, a gente deve colocar uma pista de bandeira. E você vai receber um ou nulo, né? Ou none. Vai a pista cidade, novamente vai ser um ou none. E a moeda também, devo colocar aqui neste local uma pista de moeda, um ou none. O personagem a gente inicializa ele com um string vazio e a gente logo em seguida chama a função criar personagem. E essa é o único que a gente chama aqui no construtor. Por que isso? Porque as pistas a gente vai ter que montar dependendo da posição dela naquele array de roteiros. Dependendo da posição da cidade na qual aquele local está, na posição de roteiro, né? Então a gente vai fazer isso também, a gente vai lá, a gente vai selecionar os locais existentes, a gente vai sortear 3 locais, da mesma maneira que a gente vai sortear 9 cidades, a gente vai sortear 3 locais, aí a gente com isso aqui vai criar cada local
fornecendo o ID que a gente sorteou. E a gente já de cara vai criar o personagem. Então a gente vai ter o local e o personagem criado, só não vai ter criado a pista ainda. Então vamos ver como vai criar o personagem. E agora eu não tô indo lá no The Beaver toda hora mostrar pra você o resultado do select, porque eu acho que agora já deu pra você entender, né, quando a gente faz um join, quando o que a gente tá fazendo, né? Simplesmente lendo o select, né? Então eu vou fazer aqui def criar personagem. Aliás, nesse eu vou mostrar só pra vocês verem, né? Def criar personagem, e o nosso select é select all from personagens as P. Eu sempre dou esse A, ele é só pra facilitar aqui no on, tá? As P, inner join local personagem as LP on. Eu quero que o ID personagem no P, né? No personagem seja igual o ID, o FK, o FK ID personagem no LP, né? No local personagem. Where, tá? O FK ID local seja igual ao ID. Ou seja, lá na base local personagem, eu quero pegar o personagem, os personagens que são para este local, e eu quero que o inner join, né? Que o match que você esteja dando esteja sendo dado pelo ID do personagem. Então aqui no The Beaver vamos rodar com o ID 2, né? E você, o ID2 só tem um. Rodei aqui com o 4 que tem 2 personagens. Mas você vê, ele vê que você pegou tudo que a gente tá interessado aqui, é o nome do personagem. E por que eu ando pegando, né? Você fala, Adriana, você podia estar pegando só a coluna do personagem. Como eu falei, por que eu ando pegando tudo? Primeiro porque vai ser uma variável temporária, né? Que vai só existir ali durante a existência desse método. Essa informação toda. E como você tá começando, eu podia ter vindo aqui trocado, deixado só a coluna. Mas a verdade é que na hora do debugging, eu acabo vendo tudo porque eu quero ver, quando você tá desenvolvendo, eu não vou estar aqui só no código, eu vou estar ali justamente usando uma ferramenta como The Beaver, testando os meus selects para ver o que eu tô errando, o que eu tô acertando, o que tá vindo, né? Às vezes eu posso achar que tá vindo uma coisa, eu posso ter tido certeza, mas eu cometi algum erro e tá vindo um negócio diferente, entendeu? Então por isso que eu acabo pedindo toda a informação, para eu saber toda a informação que eu tô querendo, e também porque às vezes ali na informação que eu tô querendo, de repente eu posso querer, na hora que eu tô construindo, mudar. E claro, se eu for refatorar, né? Como eu falei, que a gente refatora muito, provavelmente numa refatoração, eu venho aqui e eu falo, né, não preciso disso tudo, eu vou usar só a informação do nome do personagem, então eu posso simplesmente pegar só uma coluna. Só que, como eu disse, eu aqui fui contra o meu instinto e eu refatorei bastante até, mas eu não refatorei o máximo que eu poderia, até o que eu gostaria, justamente para deixar um pouco para vocês, para deixar você poder fazer, ter essa prática, né? Testar isso, falar assim, mas aqui eu poderia dividir essa função em 2, ou aqui eu poderia pegar só isso aqui. Mesmo a nossa função lá na conexão de base, você fala, não, aqui eu tava querendo fazer isso ontem, mas depois resolvi não fazer, deixar pra você. Mas aqui você pode ir lá na conexão de base falando assim, não, pra falar a verdade eu quero 2 funções, sim. Eu quero uma função que pegue todos, eu quero uma função que pegue só um registro. Aqui no caso do personagem não vale, porque justamente a gente quer pegar todos os registros, né? Mas de repente você pode querer, porque a gente vai ter lugares onde a gente vai ter um registro só que a gente vai estar recebendo, mas a gente vai ter lugares onde a gente quer sortear o registro, né? E isso é normal, você querer fazer querer dar esses retoquezinhos, né? É normal e normalmente você sempre faz, e é assim que você vai melhorando o seu código, né? Você vai melhorando ele, a gente vê, né? Sempre você tá tendo né, atualizações, por exemplo, os aplicativos que você tem no celular, normalmente você tem uma atualização, nem sempre são atualizações enormes, às vezes são correções de bugs pequenos, às vezes são simplesmente essas melhorias de otimização, né, que foram feitas com o refatoramento, às vezes são justamente bugs que eles perceberam ao refatorar, entendeu? Porque ao refatorar você percebe que está fazendo um negócio ali que não deveria estar fazendo e que pode dar um problema caso o usuário use dessa ou daquela maneira, mas que ainda não tinha dado porque não tinha tido um caso de um usuário usando assim, ou que você não ficou sabendo que teve um caso de um usuário usando dessa maneira. Então por isso
que eu tô me segurando. E tô deixando aí um pouco de prática para vocês mesmos, tá? Para vocês mesmos terem essa prática, começar a fazer isso. Vai, quando vocês estão fazendo, testa no Debeaver, tá lá o link do Debeaver, baixa ele é super facinho de instalar, tá? É só você, é o básico do sistema operacional, né, seu, de simplesmente ir clicando próximo. Vem aqui no terminal, né, ver os prints que dá, que a gente faz, né, faz print quando você quer ver o resultado, quando você, tá dando um bug, eu não tô conseguindo fazer isso, você acha que alguma variável tá dando algum problema, faz print da variável, né, ou usa as ferramentas aqui. Eu não tô usando aqui, porque, novamente, como eu falo, você tá falando com um iniciante, e quando você começa a colocar muita informação junto, a gente já tem uma informação bem grande da lógica do jogo, mas quando começa a colocar muita informação junto, né, você começa a buguear a cabeça da pessoa, né, coitada, entra em parafuso a coitada da pessoa que tá ali, né, e porque muita informação deixa qualquer um tonto, né, mas qualquer IDE que você estiver usando, tá, normalmente costuma ter ferramentas de debugging. Então, por exemplo, aqui eu posso vir e falar assim, eu quero saber isso aqui, nessa parâmetro. Então eu venho aqui, eu clico aqui do lado e faz esse breakpoint. Então ele vai rodar o código até chegar aqui ele vai parar. E aí eu clico, em vez de clicar aqui no play, eu clico aqui nesse botãozinho que tem um bugzinho, um bichinho desenhado, justamente de bug, né? Bug é bicho, é peste, pra falar a verdade. Você faz um debugging aqui, tá? E aí ele vai rodar até chegar aqui e ele vai te dar toda essa informação, tá vendo? Ele te dá a informação das variáveis que foram criadas. Aqui ele te dá os valores das variáveis. Tá? Aqui a gente tem o valor do SQL, que ele diz que é um string, ele te dá o string, tá vendo? Ele te diz o valor de self, né? Que é o modelo do local. E você pode ver, né, que você tá na função criar personagem e assim por diante. Você pode step over, que é passar por cima, você pode step into, que é entrar, então se eu colocar step into, né, eu vou indo de linha em linha agora, posso agora ficar vendo o que está acontecendo no meu código a cada linha e não simplesmente o resultado final. Então agora eu tô vendo aqui os parâmetros, né, e é um dict, eu abro aqui, eu consigo ver os detalhes dos meus dicts, se tem protected attributes, se não, né, eu vejo aqui os detalhes do meu self, todos os atributos do meu self. Então, se você se sente confiante de usar essas ferramentas e você já quer começar a praticar usar essas ferramentas, pode usar. Se não, faz o debugging que as outras pessoas faziam antes dos IDEs e que o pessoal costuma fazer, né, o pessoal iniciante, que é o print. O print é o debugging que você nunca vai deixar de fazer mesmo com essas ferramentas. Então, inclusive no código você vai ver que às vezes tem alguns prints que estão, né, comentados, porque justamente estava com print demais e eu fui tirando, mas eu deixei comentado aí, então descomenta se você quer ver o que está acontecendo. É muito boa a prática para você entender o que está acontecendo. Então, voltando ao nosso código, né, a gente então novamente tem os parâmetros, né, que aqui a gente vai usar o self.id, novamente porque a gente está buscando a nossa cláusula de bússola, é onde o ID seja igual ao local, o ID do local. Então a gente quer o ID do local, é o ID deste local que a gente vai querer, então a gente vai usar o self.id. A gente usa aqui os personagens, vai ser igual ao resultado, né, do nosso ler dados parâmetro, ou seja, dessa execução de busca na base de dados. Novamente, eu faço aquele negócio de ver as quantidades de personagens. Veja aqui com a função len, né, que você aprendeu lá no Python, que vai ver a quantidade dos elementos, né, dando o nosso array aqui. E você já sabe que esse array é um array de objetos daquela classe row, né. Eu já estabeleço meu índice no 0 e aqui eu faço quantidade de personagens, se quantidade de personagens for maior que 0, né? E aqui eu fiz esse teste extra, porque justamente eu estava fazendo debugging na hora, porque não estava dando certo o select. E eu fiz aqui esse if extra, porque ele vê se tem mais que 0, a quantidade de personagens é maior que 0. Ou seja, se tem só 0 elementos, então o meu array, né, tá vazio, ou seja, não recebeu nada de volta. Ou seja, tem algum problema. Não é que a gente falou que como eu não tenho nenhum input do personagem,
eu preciso estar recebendo algo. E isso justamente foi um debug que eu fiz, porque como eu fui montando tudo isso, lá na hora eu tinha esquecido de colocar o personagem para alguns locais. Então isso tava quebrando meu código. Então, justamente, nem sempre os if-else que você coloca são de experiência de usuário. Às vezes é de justamente você conseguir quebrar o seu código, porque você errou alguma coisa, e acontecer um erro e você poder ver lá, ah tá, é esse resultado que eu tô tendo, não era esse resultado para eu estar, então conseguir descobrir onde está o problema. Por que você não tá conseguindo colocar um personagem ali? Porque justamente eu tava conseguindo colocar personagem em alguns locais, não tava conseguindo colocar em outros, e eu tinha certeza absoluta que eu tinha colocado personagens para todos os locais. E eu tava falando, não, por que tá acontecendo isso? Não conseguia. Até a hora que eu vi que em alguns lugares né, comecei a fazer print das minhas pistas e comecei a ver que eu tava recebendo array vazio. Isso é muito importante, tá? Porque isso aí a gente erra, tá? Às vezes a gente erra, até a máquina erra, porque às vezes dá um blip, de repente a máquina tava rodando e aconteceu alguma coisa que fez ela piscar, sabe? De energia, e aí ela retomou. Então, sempre pode estar acontecendo algum problema que você não está conseguindo verificar por causa de algum erro que você nem percebeu que você fez. Então isso é o debugging, né? É a gente ir procurar os erros. Então, uma vez visto que eu recebi sim, meu array está completo, tem personagens, eu entro novamente naquela história de ver, tem mais de um personagem? Ah, se tem mais de um personagem eu quero sortear. Se não, eu quero que você simplesmente atribua o personagem. Por isso que dessa vez eu fiz um índice, né, igual a 0, porque justamente aqui já foi uma refatoração. Se você lembrar naquele primeiro sorteio que a gente fez, eu fiz um if-else aqui e eu acabei atribuindo 2 vezes, né? Então uma se o índice era 0 e outra se eu tinha pegado um índice aqui, se eu tinha sorteado um índice. Mas dessa vez eu falei, não, para quê, né? Inclusive voltar lá e refatorar aquele. Mas eu quis mostrar o pensamento original, por isso que eu deixei aquele. E eu vou deixar, tá? Aquele primeiro sorteio feito dessa maneira, que é para você entender como o sorteio tá funcionando. Mas isso aqui, só para você entender, isso aqui já é uma refatoração, isso aqui já é eu sendo mais eficiente. Eu falando, não, peraí, para que eu vou atribuir isso aqui 2 vezes, quando eu posso simplesmente falar que meu índice é 0, só alterar meu índice se eu entrar aqui nesse if, tá? Porque ele só vai alterar se ele entrar nesse if. Se a quantidade for maior que 1, esse índice vai alterar, e agora vai com o randint, né, dando 0, eu falo aqui a quantidade de personagens menos 1, e eu sorteio um dos índices, né, vou ter todos os meus índices aí, vou ter um range, né, ou seja, uma faixa entre todos os meus índices da meu array, e vou sortear qual índice eu vou querer devolver. Vou atribuir esse índice, esse resultado desse sorteio, né, desse número aleatório que eu estou escolhendo ao índice, e aqui na hora que eu for atribuir justamente, eu vou pegar da meu array lá de rows, né, do meu array dos objetos rows, ou vou pegar o que tiver na posição índice e na coluna personagem, e vou atribuir aqui a self personagem. Se não, eu vou atribuir a self personagem que não é um personagem com SD, ou seja, você não está encontrando nenhum personagem para esse local. E esse era o meu debugging, porque eu já tinha chegado tudo na parte do jogo, já estava mostrando o jogo, eu falava assim, mas alguns locais estão mostrando sem personagem, não está aparecendo personagem. Eu estava inclusive na interface gráfica, eu achei que estava tudo certo, porque você vai ver que vai dar um print enorme, e eu olhava alguns locais, e esse é o problema de uma amostra aleatória. A probabilidade de uma amostra aleatória que você tenha pego que todos os locais estejam corretos é pequena, mas pode acontecer. E justamente como estava acontecendo, só tinha um local que eu tinha esquecido de colocar personagem, né? Eu não peguei isso na hora que eu estava fazendo o debugging com os prints, eu só peguei na hora que estava aparecendo na interface gráfica que um dos meus locais não estava aparecendo com personagem. Eu estava achando que era na hora que eu imprimi o personagem o erro. E eu só fui perceber que daí o erro foi que eu não coloquei um personagem para aquele local. Quando eu comecei a fazer esse teste aqui, de ver se o meu array estava chegando com, né, estava vindo vazio. Então isso é importante você perceber, que você vai construindo aos poucos
para tentar, e sempre testando, né, à medida que você vai construindo, para tentar pegar os bugs de maneira rápida, mas às vezes vai passar um bug, é capaz de passar. E então quando você pega ele, você não vê só aquele pedacinho que você está construindo, você tem que ir voltando, tá? Ir voltando e olhando o negócio inteiro, tá? Inclusive, eu tô mostrando aqui o código inteiro, porque às vezes isso que quando você está começando, o pessoal também não fala para você. Se você for ver, alguns professores, eles vão falar, aconteceu, colocamos uma linha, roda aqui para ver se funcionou, colocamos uma linha, roda aqui para ver se funcionou, né? Para ver se não deu nenhum bug. E isso é muito bom, isso é uma prática muito boa de você ter, se você pode, mas nem sempre você pode fazer isso, porque às vezes você está montando um sistema que um é ligado no outro, e você precisa dessa ligação para poder rodar, porque senão ele para, ele não roda, ele dá problema disso que não está rodando, justamente porque você não montou a conexão inteira. Então às vezes você não vai ter o luxo de escrever uma linha e rodar o programa, escrever uma linha e rodar o programa. Às vezes você vai ter que escrever uma lógica inteira, né, de conexões e rodar o programa. E aí você vai ter que ir ver onde está dando o problema. E geralmente, tá? Geralmente ele é muito bom de te dar erros. Eu vou causar um erro aqui. Esse erro aqui, por exemplo, é porque eu parei o dele, fala aqui, keyboard interrupt. Então, como deu o keyboard interrupt, ele parou no meio, ele falou, o que aconteceu? Ou seja, eu parei o programa antes de ele acabar de rodar. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou comentar essa linha de código aqui, ou seja, ele não vai ter mais um self personagem, tá? Né? Vamos rodar aqui. Tá? Tá vendo? Ele tem um erro. Ele tem um erro, mas aqui, olha, parece que rodou certinho, né? Ué, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Só que ele não tá pegando nenhum personagem, basicamente, porque ele não tá criando o meu personagem, todos os personagens estão vazios. Mas eu não tô vendo, porque ele rodou. Então, por isso você pode ter esses probleminhas, tá? E aqui você tá vendo o meu, né? Que eu criei depois de todo o debugging. Tá? Eu levei bastante tempo para criar tudo isso aqui e você tá vendo o resultado depois do debug, né? Mas você vai supostamente estar criando do zero, então importante para você, coloca print, faz print das variáveis, tá bom? Para você ver o resultado que você tá tendo, porque nem sempre, inclusive, você vai poder rodar direto. Então, muitas vezes você vai precisar montar uma lógica e não tá vindo o resultado que você tá querendo, mas não tá quebrando, você viu aqui, não quebrou, a gente não recebeu nenhum erro aqui, né? Vai receber erro se eu tirar aqui. Se eu tirar esse parâmetro aqui, agora sim eu vou receber erro. Agora sim, ó, agora vem um erro. Então agora você vê que ele fala que ele é bem, né? Vou abrir aqui. Ele ajuda bastante, porque ele te dá todo o traceback até todos os lugares que ele foi chamado, mas normalmente a linha onde está o código problemático é aqui, mas ele te fala, ó, esse local que ele vai ser chamado aqui, 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 até chegar aqui no jogo LC, e ele te fala na linha 25, tá? Em criar personagens, parâmetros not defined, ou seja, não foi definido parâmetros. Mas você chamou parâmetros, mas você não definiu. Cadê ele? E se você ver aqui, ele também te ajuda que ele bota aqui esse squiggly line que eu falo, nessa linhazinha toda assim, vermelhinha. E quando é vermelhinho, é porque é erro, tá? Quando é assim, laranjinha ou amarelinho, é porque às vezes é aviso. Ou é aviso de erro de boas práticas, de que a minha linha tá muito grande. Mas isso não é erro, isso é aviso. E é aviso e não é algo que vai quebrar o seu código. Quando é erro, vem vermelho. E aí você pode fazer, o certo não pode fazer quando é aviso. Mas quando é erro, vem em vermelho. Mas nem todo erro, como a gente já viu, é erro que quebra. E isso já devem ter te explicado lá no curso, né, de Python, espero que ele tenha explicado, mas tem a diferença de erro. O erro de compilação, que chama, e o erro de runtime, o erro de execução. O erro de compilação é aquele erro desse vermelhão, que ele não vai deixar nem rodar o programa, tá bom? Chama erro de compilação porque tem diferenças entre língua do mesmo jeito, tem linguagens estritas e linguagens menos estritas, né? Como por exemplo, Python é uma linguagem menos estrita, o C é uma linguagem estrita, que se você esquecer um ponto e vírgula, ele quebra, ele fala não, aqui eu não vou continuar. Tem linguagens compiladas e o que chama linguagens interpretadas. Linguagem compilada quer dizer que ele precisa compilar, ele precisa pegar todo o programa e transformar em um e zeros que o computador
entende? Antes de rodar o programa. C, C++, Java, são linguagens assim. Então essas linguagens, quando der um erro de compilação, ela não vai nem rodar o programa, ela vai falar, olha, eu tô com um erro de compilação, não pude nem compilar. As linguagens interpretadas, elas compilam também meio porque o computador não entende isso daqui tudo é para a gente entender, para a gente poder fazer o programa, mas depois ele tem uma tradução para 1 e 0 que é o que o computador entende. Só que as linguagens interpretadas, elas têm a característica de que elas vão compilando à medida que elas vão rodando. Então ela compila, roda, entendeu? Para que a cada linha de execução eles vão compilando. E chama a compilação just in time, né? Ou seja, em tempo real. O Python é desse estilo. Então você vai ver que às vezes quando quebra, ele dá o erro aqui para você, mas ele ainda roda alguma coisa. Ou ele roda alguma coisa antes e dá o erro, porque o erro é um erro que não deixa ele rodar dali para frente. Isso porque ele não esperou compilar tudo para rodar. Diferença entre essas duas, você fala, mas não é melhor assim, em tempo real? Diferença é tempo. Tempo de execução, tá? As linguagens interpretadas são mais lentas para executar, porque ela precisa ficar indo a cada linha compilar. As linguagens compiladas, como ela já compilou tudo, e daí só ela executa, ela é mais rápida. Então, novamente, vai depender do que você quer, do objetivo para o qual é o seu programa. Se é alguma coisa que depende de velocidade, se é alguma coisa da qual você precisaria uma linguagem mais apropriada, como por exemplo, o Python é uma linguagem muito apropriada para análise de dados, para análise grande de dados. E ela é muito apropriada para isso, uma das razões é pelo ser uma linguagem que vai compilando à medida que ela vai lendo. Então, justamente, você vai ter objetivos diferentes e sempre você vai ter que fazer uma escolha. Mas a parte toda foi só porque a gente vai ensinando vocês, né, a ir testando, mas para você ver como você pode testar erros, tá bom? Então, aqui a gente viu, a gente achou o personagem, tá certo? Então, a gente já montou o inicial, né, o que acontece quando essa classe é instanciada. Ela tem outros métodos e a gente vai voltar aqui à medida que a gente vai entendendo como esse programa vai funcionar. Mas ela já foi a primeira apresentação dela, tá bom? Então vamos para a próxima aula?